Muito boa tarde a todos, a todas. Com muita alegria, professor Matheus, seja muito bem-vindo à nossa associação. A gente aqui não fala uma associação, somos 9 associações comerciais unidas. E a gente vai falar rapidamente um pouco dessa ideia, dessa congregação. Quem somos nós, né? Por que surgiu essa percepção de unir um território? O primeiro desafio é o que está escrito ali, é colocar o Médio Piracicaba no mapa. Infelizmente, o Médio Piracicaba é uma região praticamente desconhecida. Nós temos regiões muito famosas e com todo direito, mas o Médio Piracicaba ele fica entre Belo Horizonte e o Vale do Aço. E só isso aí já seria um motivo para nós ficarmos apagados. Se não fosse alguns dados tão relevantes que nós temos e que vale a pena que a gente mostre para evidenciar quem somos. Essas 9 cidades do Médio Piracicaba, elas têm 1,45%, quase 1,5% da população de Minas, na contagem já de 2022 do censo parcial. E isso é interessante perceber porque somos 300 mil habitantes só nas 9 cidades. Se fôssemos uma cidade, já seríamos uma cidade consideravelmente grande. Nós temos em nossa região marcada a mineração. E aí começa a ficar mais importante do ponto de vista econômico. Nós respondemos por 15,6% da produção da Vale no Brasil, mesmo em Minas em exaustão já. E mais de 1/3, 35,3% da população da produção da Vale em Minas. Então a gente começa a ver que temos uma importância econômica muito intensa. E é lógico que se temos a mineração, nós temos também a geração do CEFEM. Quase 1/4 da CEFEM de Minas vem das nossas 9 cidades. Só para a gente ter uma noção desse valor, os 700 milhões que as 9 cidades arrecadam, 8, né, porque é uma levada que arrecada, correspondem a 10% de toda a CEFEM arrecadada no Brasil. 700 milhões. A arrecadação da CEFEM é feita de maneira que os municípios mineradores fiquem com 60% da receita. 15% vai para o Estado. Então, 175 milhões de reais ali estão indo para o Estado. É uma importância fundamental porque, muitas vezes, essa contribuição, ela, além da mineração gerar CEFEM, ela gera ICMS pelas contratadas, já que as mineradoras não pagam. Então, a gente tem uma boa contribuição. E aí o PIB também cresce bastante. Se fôssemos uma cidade, só para comparar, seríamos a 7ª geradora de PIB do Estado. É bastante considerável. Então, a nossa região gera 2,3% do PIB de Minas na conta de 2020. Esses são os lados bons. Mas é claro que o que nos trouxe aqui não foram só as coisas boas, que já são bastante, mas nós temos realidades desafiadoras. E essa realidade, talvez é que diga mais respeito a uma comunidade empreendedora, aos empresários. Isso nos incomoda. Entre a população de extremamente pobres e vulneráveis à pobreza, pelo Atlas de Desenvolvimento, que é um estudo sério do IPEA, a Fundação João Pinheiro, com a ONU, e são percentuais da população das nossas cidades expostas. Então, nós temos cidades que chegam a quase 30% de extremamente pobres. Poxa, mas nós temos um PIB muito alto. E isso foi uma constatação grande. Crescimento econômico é diferente do desenvolvimento. E essa constatação incita nós, empresários e empreendedores, a ter uma atitude. Porque senão seria muito pouco produtivo nós pensarmos só no nosso próprio umbigo. E aí é um alinhamento importante que a gente fez. Todo o nosso plano está lastreado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento da ONU. E ali a gente tem, pelo Atlas de Desenvolvimento Sustentável, que posição estão os nossos municípios em relação aos ODS. Estamos na metade do caminho. Mas a agenda é 2030. Teremos que correr. Isso é uma verdade que nos une. Uma realidade que transforma a nossa vida, porque estamos aqui. Somos associações comerciais e, por isso, só passar rapidamente aqui, o que nos inspira a nos unir? Talvez alguns conheçam esses vídeos, mas há uma marcante característica, são 3 vídeos muito curtos, para que a gente mostre essa importância. O som dele é só uma trilha assim, não teria.
Essa pequena descontração dos vídeos mostra para nós uma realidade muito importante. Além dessa questão da união, claro, que é fundamental, mas repare que em todos os vídeos há uma liderança. Há ali alguém que articula, que consegue fazer isso acontecer, unir os objetivos comuns. E é isso que a gente entendeu que o empresariado local tem. Essa capacidade de articular as forças da sociedade para que a gente possa realmente estar mais unido. E foi isso que a gente fez naquele mapa. Colocar o Médio Piracicaba no mapa, pegamos as 9 cidades que têm associações comerciais na região e que quiseram topar o desafio. E viemos com isso numa construção de uma agenda, um plano regional de desenvolvimento, que ele faça realmente instituir essa pauta comum, pensando no desenvolvimento socioeconômico, mas também ambiental sustentável para a nossa região. Pensando não só em ganhar dinheiro, mas como é que esse crescimento econômico se transforma em desenvolvimento de verdade. E essa força muito comum nos inspira para que a gente realmente tenha pleitos um pouco mais ousados, porque a ideia para transformar aquele índice de pobreza, de vulnerabilidade, é fazer uma transformação que afete não só a nossa região, mas que a gente aspire também a essa mudança que o planeta precisa, para que a gente realmente veja um vórtice positivo sendo transformado, uma agenda que integre as diversas iniciativas. E esse talvez foi o pensamento mais inteligente que pudemos ter nesses anos. Sentamos e discutimos e resolvemos que não faríamos um plano do zero, deixamos a vaidade de lado, falamos, vamos buscar tudo que já está acontecendo, vamos nos integrar a esse movimento que já existe. E são diversas iniciativas. Isso nos favoreceu imensamente para que a gente estabeleça um plano. O plano é dividido em 4 eixos com 21 estratégias. E isso contempla muito daquelas iniciativas todas que já ocorrem no nosso território, para que a gente não entre em combate, para que a gente não tenha disputas desnecessárias. E os eixos que nós estabelecemos, o plano está aqui no folder, depois nós vamos distribuir, mas são absolutamente simples e objetivos, para que a gente possa trabalhar de uma maneira bastante prática. Os 9 presidentes assumiram essa coordenação, e é um trabalho voluntário, fabuloso, que a gente vê na dimensão de como podemos existir. E aqui é a prova fundamental disso. Formamos um ecossistema. Esse ecossistema é composto pelo poder público, ele é composto pelas lideranças do terceiro setor, pelas associações comerciais, mas também pelas cooperativas de crédito, pela Federaminas, e também o governo. Nós temos diversas imagens que mostram como esse ecossistema funciona. E aí, a nossa metodologia, usamos o OKR para poder fazer toda essa gestão dos objetivos e resultados chaves, que é uma das metodologias ágeis utilizadas hoje de forma muito contemporânea para que a gente tenha resultados práticos. Nessa plataforma está o plano, também de maneira muito simples e objetiva, e aqui a gente tem uma agenda que começa lá em 2018, quando esse grupo resolveu que não dava mais para aguentar aquilo que a gente via de lentidão na 381. Fomos a Brasília e entregamos um manifesto para o Temer, uma época em que a bancada mineira estava se unindo para juntar recursos para não deixar a 381 parar. E não parou. É uma vitória muito pequena, mas extremamente significativa, porque quando imaginaríamos que conseguiríamos ter uma audiência com o presidente para falar desse assunto? E essa ousadia rendeu diversas ações. E aqui tem lá o Fernando Marcato, nos recebeu também para falar no Janel Rodoviário BR-381. Temos a União PAMEP, que é a Associação dos Municípios do Médio Piracicaba, uma parceria fantástica, extremamente produtiva, todos os prefeitos juntos e os presidentes de associação e a comunidade no objetivo. Fizemos uma pesquisa de opinião com os usuários da BR-381. E aí a gente pode ver que de ruim a péssimo foi quase 100%. E essa pesquisa norteou a nossa necessidade de uma ação emergente, para que a gente realmente tivesse algo positivo. E é importante ressaltar que a 381 talvez seja o grande problema que une a todos nós. Independente de credo, de posição política, todos nós defendemos que a 381 é o grande escolho para que a gente não tenha desenvolvimento na região. E tratamos isso de uma forma unida. Então, na AMEP, articulamos uma grande campanha para que pudéssemos fazer junto. Tivemos em Brasília, aí já com o Alexandre Silveira,
tivemos no Senado Federal, tivemos com o senador Carlos, foi ali que nós conseguimos garantir, né, ele garantiu ali 70 milhões de recursos para que tivéssemos uma pavimentação daquele trecho Caeté-Belo Horizonte. Continuamos na Câmara dos Deputados, articulando com vários deputados. Aqui o governador, no evento da Federal Minas, entregamos a ele uma camiseta, e eu falo sempre que é muito bom encontrar com ele, porque na segunda palavra que a gente conversa com ele, ele já sabe o que a gente quer. Como é bom, né, ter um governador que ele fala a nossa língua. E isso é uma celebração que a gente faz com, me permita falar você, porque você é professor e empresário, né? Isso é fabuloso. Muda tudo. A nossa linguagem é muito mais direta, muito mais rápida. Há uma frase que eu vi numa entrevista sua, criticando a lentidão do governo, que me marcou como um mantra. Entre pedir desculpa ou pedir licença, eu peço desculpa. Perfeito. É isso que a gente espera. Velocidade, agilidade, é isso que a gente quer dos poderes públicos. Isso é parte da campanha que a gente fez para mobilizar toda a região em prol desse grande objetivo que temos, articulando ali está o prefeito atual de Nova Era, o ex-prefeito de Nova Era, o presidente da Associação Comercial de Nova Era. Quer dizer, unimos toda uma região em torno de uma bandeira. O Romeu Zema na AMEP. A segunda vez que um governador vai na Associação dos Municípios do Médio Piracicaba. Em 30 anos de existência, são 2 governadores foram. Quer dizer, perceba como é importante essa articulação. Ali na entrevista, segurando recursos, né, para 262, 381, aqui uma fala do vice-presidente da FIENG, nessa questão antiga ainda, né, a BMW vinha para Itabira, antes do Ronaldo ser prefeito pela primeira vez. Quer dizer, foi no governo do Dr. Jacques. Dr. Jacques, exatamente. E não veio exatamente pela BR. Parte da campanha que a gente fez, aqui uma audiência pública que teve para 381, e aí só um representante da CITA participou, representando a região como um todo. E é importante ocupar espaços. Isso para nós é fundamental. Um pouco mais da campanha e a vitória que a gente conseguiu, porque pelo menos parte da rodovia foi recapeada. É uma pequena vitória, mas é sempre assim. A gente sabe que não vão ter grandes vitórias sem esforço. Aqui uma reunião lá em Molevade, também com o secretário Fernando, uma união junto com a Federal Minas fantástica, pudemos debater todas as nossas realidades. E por fim, ali na Invest Minas também, uma reunião muito produtiva, onde a gente foi entender melhor como é que a gente pode ser competitivo. E a gente colocou muito claramente, nós não queremos favores, nós queremos entender como ser competitivo. Nós queremos competir de verdade, com garra, com determinação, mas competir para que a gente possa ter a oportunidade de trazer. E aqui talvez seja a forma mais marcante. O encontro lá no Palácio, em Belo Horizonte, com o governador, todos os prefeitos do Médio Piracicaba, todos os presidentes da associação. A primeira vez que isso acontece na história. Unimos na mesma sala os políticos e as lideranças empresariais para conversar com o governador sobre pleitos comuns. O grau de maturidade disso é fabuloso. Por isso que a gente celebra muito a ideia do ecossistema, porque está funcionando bem. E aí, o que são os passos? Né? Nós temos dentro do plano a necessidade de instituir agora uma agência local de desenvolvimento e inovação, que a gente está chamando de AGIR, que é uma agência de desenvolvimento e inovação regional. A ideia é que esse território possa ter um instrumento, uma ferramenta capaz de articular tanto com o governo, quanto os prefeitos, quanto a iniciativa privada, políticas de desenvolvimento, públicas e privadas, mas em harmonia. E essa sensação a gente já está com ela sendo registrada para formar, no futuro será um município, para que a gente possa ter uma articulação grande. Entendemos que o turismo talvez seja a atividade econômica que nos una mais facilmente com menos impacto, de forma natural, espontânea, porque já existem várias iniciativas. Então a ideia agora é fortalecer esse desenvolvimento dos produtos turísticos que criando roteiros regionais, a partir de uma articulação daquilo que já existe. Mais uma vez, não vamos inventar roda, vamos pegar o que está andando, vamos dar força, vamos dar gás e vamos transformar isso em realidade. Criar uma marca para o nosso território, nós não temos uma marca e podemos ter marca, temos produtos aqui fantásticos. E essa ideia, essa identidade, da gente falar com alegria que é do Médio Piracicaba, porque tantas vezes quando nos pergunta de onde somos e quando a gente fala a região, fala, é perto de onde? Aí fala assim, perto de Patinga, perto de Belo Horizonte, e a gente não se reconhece detentor dessa riqueza que existe na nossa própria região. E aí entra a pauta que nós viemos
nos trouxe até aqui, especialmente com você, Matheus. Primeiro, essa importância estratégica da 381, e aí eu acho que assim, eu só coloquei esse item para conceituar o resto, mas eu vejo o esforço de vocês, vimos e acompanhamos entrevistas sua, do Ranolzinho. Eu acho que é fabuloso. Pela primeira vez, acho que nós temos um governo que está voltado. A campanha que a gente fez era assim: a BR é federal, mas os problemas estão no Estado. Então, nós temos que articular nossas forças aqui para a gente conseguir essas vitórias. E a partir disso, o que nós queremos que o Estado nos ajude? Vamos fazer um estudo dos impactos e oportunidades dessa duplicação da 381 e da 262 para o médio Piracicaba. O que a gente ganha, o que a gente perde, o que a gente tem de oportunidade, o que nos surge, o corredor logístico, o que pode nascer aqui? O Estado de mão dada com a comunidade empreendedora, com as prefeituras, para que a gente planeje enquanto a obra não saia. Porque depois, eu não sei se você passa muito pela BR, mas passando em uma região ali próxima de Caeté, a gente vê muita gente vendendo banana na beira da estrada. E vou confessar que a duplicação pode trazer esse risco para nós. Nós sermos espectadores e o Vale do Aço com o Belo Horizonte ficar tão próximo que a nossa região vive vendedor de banana na beira da estrada. Nós temos que saber como é que a gente pode ser competitivo, o que a gente vai criar, o que a gente vai ter de estratégia para aproveitar essa duplicação, sabendo medir também os riscos que a gente tem. Depois, uma parceria. E na AGIR, a gente não quer recurso público. Nós não queremos dinheiro do Estado. A AGIR ela tem que ser da iniciativa privada com dinheiro privado. Mas nós queremos do Estado esse apoio, esse reconhecimento que a instituição tem a capacidade de articular as forças para um plano comum. E isso vale muito mais do que o recurso. Porque a gente sabe que o recurso está escasso, mas a gente acredita muito na nossa capacidade de regimentar mais empresários e empreendedores que queiram investir nisso, nesse nosso ideal, nesse nosso propósito. Um apoio, uma interlocução muito forte, e aí vale sim o poder que o Estado tem, junto às grandes empresas, nós somos grandes empresas da região, para que a pauta do desenvolvimento local faça parte. A gente vê uma distância ainda, o comitê de decisão está no Rio, está em São Paulo, está na China, e a decisão local, muitas vezes, ela tem tantos departamentos, tantas escadas, e talvez o governo, acreditando no nosso projeto,